Agora me fala, imagina o pai. Cantei, pessoal. Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje vamos entrar aí no Karl Marx e nos filósofos voluntaristas. O Karl Marx é um materialista, né? Professor, fala aquela palavra ali pra mim que eu não tô entendendo nada. Ó, Aquela ali, ó, da 17, o segundo filósofo ali. diferencia felicidade e infelicidade segundo Nietzsche, Schopenhauer e Kierkegaard. Fala aí a Só palavra vez. Ah, eu também copiei errado. Nietzsche aqui, ó, Schopenhauer já tem outra aula que eu passei para vocês. S-C-H-O. É G-H. S-H-O-P-N-H-A-U-E-R. E Kierkegaard. É G o quê? Oi? No final da filósofo, da 16. Genealogia da moral segundo Nietzsche. Não, aqui ó. Kierkegaard. É 2 As. 2 As. Escrevi certo. Então vamos lá. Começando por Karl Marx. O Karl Marx vai desenvolver uma teoria chamada materialismo histórico e dialético. No materialismo aqui ele vai se opor ao idealismo, né? O que o idealismo de Hegel defendia? O idealismo é aquele lá do. Que tudo é ideia? Isso. São as ideias que transformam a realidade. A ideia é o princípio criador de toda a realidade para os idealistas. Para Marx, não. São as condições materiais que determinam a nossa forma de pensar. E essas condições materiais, elas são diferentes ao longo da história. Por exemplo, na Idade Média. Se a gente vivesse na Idade Média, a gente ia pensar conforme ou igual, de forma semelhante aos medievais. Se você fosse um camponês na Idade Média, você ia pensar como um camponês. Se você fosse um burguês, você ia pensar como um burguês. Você não podia evoluir. Não é que não pode evoluir. Mas você falou isso com isso. A sua forma de pensar é determinada pelas condições materiais na qual você vive. Se você nasceu pobre, você nasceu pobre. Não. Não, vai ter um pensamento de pobre. Você vai ser criado com as ideias de pobre. Você vai ter que trabalhar o dia inteiro para conseguir botar o mínimo. Não é essa é a sua realidade material. Então, A sua realidade material. Se você não nasceu pobre, a única coisa que você tem que fazer, se você quiser conquistar alguma coisa, conquistar, na verdade não, né? Não, na época Se quiser sobreviver, você tem que trabalhar. Ou então, entrar para o mundo da criminalidade. Dá dinheiro? Ou dar uma sorte do caralho, né? Não, professor, não tô Ganhar na falando. loteria. Não tô falando de hoje, tô falando na época, porque na época você não podia escalar assim, você não tinha. Você nasceu camponês, você morre camponês. Sim, era uma sociedade estamental na Idade Média. Sim. A mobilidade social é praticamente inexistente. Não tô falando de agora, de lá, né? Sim, isso, naquele período. Mas mesmo assim ainda havia possibilidade, era remota. Um camponês, por exemplo, não podia chegar a ser parte da nobreza, mas ele poderia chegar ao clero. A sociedade medieval era um triângulo lá, vocês lembram? No topo da pirâmide estava o clero. No meio da pirâmide a nobreza. Na base, camponeses, burgueses e artesãos. Oi? É o que mesmo? A igreja. A igreja. Então, a igreja estaria em cima da nobreza. Se fosse um camponês, isso. A igreja que mandava, a instituição mais poderosa da Idade Média. A igreja católica, né? Então eram os bispos, principalmente o alto clero que mandava. Tinha o Papa, o líder supremo, o Papa que coroava os reis. Se o Papa entrasse em treta com algum rei, ele poderia fazer até com que esse rei perdesse, fosse destituído, né? Então, professor, você tinha falado aí que se uma pessoa nasceu Camponês. Tipo, ela vai aprender a ser camponesa. Isso. Ela vai ser criada dentro de uma condição material, onde as ideias dela vão ser determinadas daquela forma, daquele contexto. E você nasceu na nobreza, você tem uma ideia mais de nobreza. De nobre. Pai rico, pai pobre. Ensina quem... Então, aí, o Marx vai chamar esse livro aí de um livro ideológico.
Por que ideológico? Porque ele coloca na cabeça do pobre que ele pode sair da sua condição de pobre pelo próprio esforço, né, e pela mudança de mentalidade. Se você começar a pensar como rico, você pode ficar rico. Você Fala a fala? mesma coisa, professor? Oi? Tem que falar a mesma coisa. Esse livro aí fala disso. Fala. Pai rico, pai pobre. Como é que ele chama aí? Hobbit. Não lembro o nome dele, né? Kiyosaki, né? Então eles colocam essa ideia. É um livro de autoajuda, eu tenho esse livro aí. Eu não sei se é autoajuda não, professor. É Isso aqui autoajuda. É autoajuda. Mas autoajuda no campo financeiro. É para você. Eles chamam de virar a chavinha. Se você virar a chave, você vai ficar. É possível você ficar rico. Você tem que primeiro construir uma mentalidade rica para depois você alterar a sua realidade. Porque essa é uma visão idealista. É de Hegel. Essa visão idealista. O Hegel acredita que suas ideias se transformam numa realidade. O Marx não. Por Marx é a realidade que determina a nossa forma de pensar. Então, se você nasceu camponês, você vai pensar como camponês. Podia ter uma ascensão social, o camponês podia fazer parte do clero, mas ele ia acabar se identificando, ou quando ele subisse para o clero, ele ia fazer parte do baixo clero, que não é quem manda. Quem mandava era o alto clero, bispos, cardeais e papa. Esse é o alto clero. Se você fosse um padre, um diácono, ou sei lá, qualquer outro nível ali dentro da igreja inferior, você era considerado do baixo clero. Havia possibilidade? Havia, mas isso aqui é um tipo de sociedade chamada de sociedade estamental. É uma sociedade bem difícil você migrar de um para outro, né? Diferentemente da sociedade de castas. Na sociedade de castas é impossível você mudar. Na Índia, por exemplo, existe uma sociedade de castas. Você pode nascer como sacerdote, né, membro do clero deles lá, que é as mais altas, comerciante, aí vai baixando, até chegar nos Dalits, que é uma classe a mais inferior de todas. Inclusive, esses são até inclassificados, eles nem são classificados na estrutura social dos indianos. E aí o Dalit, ele não é praticamente nem ser humano é. Os indianos lá em cima? Não, o regime de castas. Eles têm tentado mudar o regime de castas lá, mas isso é muito incorporado na cabeça das pessoas. Eles tentaram colocar cotas lá na Índia para tentar mudar esse quadro. Porque eles acreditam o quê? O seguinte, eles é uma sociedade indiana baseada na religião do hinduísmo. No hinduísmo, dentro da própria religião, existe uma estrutura social. E essa estrutura social, ela é fruto de reencarnações. Então, se você vir como Dalit nessa reencarnação, é porque na outra você foi um filho da puta, desgraçado. Então, você está pagando nessa aqui algo de vidas anteriores. Então, você tem que aceitar a sua condição de Dalit até o fim da sua vida. Para quem sabe assim, numa próxima encarnação você vir melhor. Entendeu? Essas são as ideias dessa sociedade indiana. Muito triste. É triste demais. Você nasceu Dalit, aí qual que é a profissão de Dalit? É só as pior possível, limpar esgoto, só coisa, né? Mas o que é Dalit? O que define uma pessoa Dalit? Dalit. Então, Dalit depende da sua família, né? Se você nascer numa família, aquela família, todas as gerações dela, serão sempre Dalits. Você nasce Dalit por causa do seu pai. Seu filho vai ser Dalit. O filho do seu filho Dalit. E assim sucessivamente. Não, então uma classificação de pessoas. Então não é necessariamente um defeito físico e nem... Não. É pela família que você nasceu. Porque a família que você nasceu, ela vem de uma linhagem. A sua linhagem, a linhagem que está lá em cima, os sacerdotes, os brahmanes, né, a sala dos comerciantes, a galera que tem os outros tipos de trabalhadores, e por último os dados que são os inclassificáveis. Mas nessa época poderia um Dalit poderia virar não. na igreja? Não. Eles não. Ele nasce naquela casta e vai morrer naquela casta e fazendo o que aquela casta sempre faz, que é os piores serviços possíveis. É como se seu pai fosse ferreiro e depois que você nasceu, você fica ferreiro. Não, mas ferreiro ainda é uma profissão boa. O Dalit não tem profissão boa, é só as piores mesmo. É limpar esgoto, latrina, privada. Mas existia uma profissão Mas também, coisa nojenta. essa classificação era na maior quantidade de pessoas possível. Oi? Tinha a maior quantidade de pessoas Dalit. É a base da pirâmide, né? A base A base da pirâmide é sempre a maioria, né? É quem vai trabalhar e fazer os piores serviços. Se você maioria consegue ferrar tudo de vida
A minoria. A minoria sempre dá um jeito O de rico virar. sempre desgraça com tudo, né? O rico sempre. É. O rico tá acabando até com as carnes. Eles transformam as carnes, né? E as carnes, eles dão um nome gourmet pra carne e a carne fica cara. Só muda o nome diferente. Havaiana é chinelo de pobre. O rico começou a usar, desgraçou. Hoje é R$200 uma Havaiana, uma merdinha daquela. Vai borracha, rapaz. Então, Só porque rico começou a usar. comprar uma máquina, né? Hã? Ainda bem que eu comprei a minha antes de. Kenny? A Kenny, chinela, eu nem conheço a chinela. pelo amor de Deus, uma bicho daquela é 300 conto, professor. Antigamente era de pobre a Havaiana, é mais simplesinho do mundo. Que conto, a baiana? É. Mas pior que ele, eu acho que ele é pobre, não? Tipo, pessoas... É só Mas uma voltando pessoa aqui. Pra se achar mais, não é? Então tudo vai depender da história. Pro Hegel, Não sei lá. são as nossas ideias, a nossa forma de pensar que transforma o mundo. O Marx é o mundo, as condições materiais determinam a nossa forma de pensar. E essas condições materiais, elas mudam com o passar do tempo. Nós temos uma outra sociedade hoje que é o capitalismo. É uma sociedade de classes. De todas as sociedades, né, que tinha divisões sociais entre ricos e pobres, o capitalismo é a que dá a maior oportunidade para você migrar, mudar de uma classe para outra. É que há a maior possibilidade. Mas mesmo assim é dificílimo. Inclusive tem estudos que mostram atualmente que a migração, a mobilidade social do capitalismo, esse capitalismo recente agora, é similar à mobilidade social da Idade Média. Tem alguns estudos mostrando isso. A chance de um pobre ficar rico 1 em 1 milhão. é quase a mesma de um camponês, um burguês, um artesão virar nobre ou clero na Idade Média. Aí é Mas é 1 em 2 Oi? Mas é muito possível. Não é impossível. Não é impossível. Mas o capitalismo sempre se vendeu como um sistema que dá a maior oportunidade para você sair de uma classe para outra, de um grupo social desfavorecido para outro. Mas estudos recentes estão provando que não. Que o capitalismo tem uma mobilidade social similar, parecida com a mobilidade social da Idade Média, que era estamental, era praticamente estático. Entendeu? Então, Pai Rico e Pai Pobre, esse livro aí está falando o seguinte, né? Como é que você vai mudando, esse livro vai falar, muda a sua mentalidade para você poder enriquecer. E a maior parte da galera que vende curso na internet, para você ficar rico, vai falar a mesma coisa. Geralmente o que eles falam, você quer, tipo, é só mudar seu meio de convivência. Você tem que mudar primeiro a sua forma de pensar, parar de pensar igual pobre. Porque pobre pensa focado na escassez, na miséria ou na mesmice. na falta de recursos. Professor, eu tô lendo um livro que fala sobre isso, chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim, o Homem Mais Rico da Babilônia. Aí é um livro que vai falar sobre a cultura judaica, que é uma cultura que, de fato, o povo judeu é um povo que, ao longo da história, tem muita facilidade para lidar com dinheiro. Inclusive, eles foram os primeiros banqueiros. Na época do nazismo, o Hitler ficou puto com eles, os alemães, porque a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, tinha se fudido. Perdeu a Primeira Guerra Mundial e o povo estava na miséria, na fome, passando fome, o povo alemão. Enquanto isso, os judeus eram donos dos bancos e donos dos comércios, tudo. Aí eles tinham dinheiro. O povo falou, esses filhos da puta aí estão comendo do bom e melhor, essa desgraça de raça, e a gente está passando fome. Ah, então deixa essa raça com nós, esses pioeiros. Começou a falar que várias pragas estavam... Na Idade Média também é a mesma coisa, né? Colocava a peste negra, eles falavam que era culpa dos judeus, porque os judeus não quiseram se converter ao cristianismo, e aí perseguiram os judeus na Idade Média por conta da peste negra. Então eles sempre se deram muito bem, mas porque o judeu tem uma coisa, que aí essa sim, aí tem estudos científicos também que mostram o seguinte, a chance de você mudar é você ser capaz de refrear desejos e prazeres momentâneos, pensando numa perspectiva futura. E o judeu ele é criado desde pequeno nessa mentalidade. Aí ela mostra, tipo assim, ele escravo, aí a mentalidade dele vai evoluindo até que... Sim, porque eles foram um povo que a maior parte da sua história foi minoria. Minoria e boa parte também escravos.
Aí eles foram acostumados com a escassez. Ou seja, a não buscar muito. Ou a não buscar satisfazer os prazeres imediatos. E tem até estudo com crianças. Fizeram estudos recentes com crianças. E nesse estudo era o seguinte: colocava doce lá. E falava para as crianças não comer. Aí, nesse estudo, as crianças que comeram, depois, né, no futuro, foram as crianças que se deram pior na vida. Por quê? Não conseguiram resistir às tentações e os prazeres imediatos. Fala que você tem que. Eu também ler livros. Tipo, Falaram para eles isso aqui, né? Não come porque depois nós vamos te dar mais do que isso aqui, né? Porque vai ter um posterior. Aí numa promessa posterior. Aí o cara já não pega. Não, pegou. As crianças pegaram. Esse tudo foi feito depois de um tempo, depois mesmo. Mas foi uma de cada vez. Os que comeram não souberam resistir à tentação. Mas foi um de cada vez? Oi? Foi um de cada vez? Eles estavam separados. É estudo de laboratório, né? Não é um de cada vez. Você põe lá as crianças, né? Não sei detalhes exatos. O estudo foi feito o seguinte: colocou lá e testou a capacidade de resistir à tentação das crianças. Pensando num prêmio futuro maior ou melhor. Vai ser meio que fácil, porque os seres humanos é o seguinte: na qual que um vai, todo mundo vai. Influenciável, né? É influenciável. Sim, aí depende do tipo de experimento, né? Depende do tipo de experimento. Se um for, numa festa de criança acontece isso. Se uma for, as outras vão atrás. Tem isso também, o efeito manada. É um outro comportamento humano. Mas com certeza esse deve ter sido um estudo separado. Os Maria da casa. Separado com criança individualmente, né? Porque tem o efeito manada também. Mas é isso. É a perspectiva futura. Você conseguir renunciar a um prazer imediato. A mesma coisa acontece, por exemplo, no final de semana. Geralmente a galera toda sai com frevo, balada, gasta dinheiro com cachaça, com drogas, com putaria. Com drogas. Tem gente que prefere resistir a isso e passar o final de semana estudando, se preparando para poder fazer uma faculdade que vai dar mais dinheiro. Ou, hoje em dia, tem muita gente ganhando dinheiro com a internet. Estudar coisas aí de marketing digital. Tem muita gente passou. Tem um cara chamado Thiago Finch. Nossa, esse cara é famoso. Eu sigo O ele. Thiago Finch. Ele conta, ele diz que passou mais de 300 finais de semana em casa estudando marketing digital, enquanto os amigos dele estavam na balada. Isso é uma prova de que você ser capaz de resistir. Você pode ter. Mas de qualquer forma, essa lógica não se sustenta numa perspectiva global. Sim. Aí, por isso que o próprio Thiago Finch, ele se autodenomina outlier, ou seja, um fora de série. Ele fala que. Por quê? Não é todo mundo. Mesmo pessoas que renunciam e passam a vida em carestia, não chegam lá. Vamos pro curso dele, nome de bilionário. Nome de bilionário. Só para fechar aqui, você falando do cara mais rico da Babilônia. O que mais existe entre os pobres são pessoas que estão acostumadas com escassez e não chegam à riqueza. Tem pessoas que passam a vida inteira trabalhando de sol a sol, sofrendo para um cacete e morre pobre, miserável, tem dinheiro nem pagar o caixão. Professor, Então isso é ideologia, por isso que o Marx fala que é ideologia. professor, você acabou de falar que é ideologia, professor. Vai? Você acabou de falar que é ideologia, porque querendo ou não, nós estamos... Ideologia é uma versão, uma ideia falsificada real.